proposta aqui é mostrar como agregar dados usando a tabela dinâmica ou pivot table. Então, o que eu tenho aqui? Regionais da saúde, caso confirmado, óbito acumulado e população por município. Só que eu quero ter a soma dos casos por cada regional, a soma dos óbitos por cada regional e a soma da população por cada regional. Eu posso ter também a média, a mediana, mas eu vou mostrar aqui primeiro como que se faz a soma. Antes de tudo, eu tenho que selecionar todos os dados que eu quero inserir nessa minha tabela pivô. Eu vou selecionar essas 3 colunas, mas não é a coluna inteira. Tem que ser até a última linha que tem dados, no caso aqui, a 418. Essas aqui eu não quero adicionar porque elas não têm dados. Então, eu vou subir. Como é que faz essa seleção de uma forma fácil com atalho? Eu clico nessa primeira célula do canto, aperto Shift e Ctrl e vou com a seta para o lado. Se eu não aperto Ctrl, vou fazer de novo, só o Shift, eu vou célula por célula. A mesma coisa eu vou fazer só que com a seta para baixo. Se eu não apertar o Ctrl, só o Shift, eu vou uma por uma. Se eu aperto o Ctrl junto, eu vou até o fim. Ó, ele foi até o fim certinho. Se eu quisesse as duas últimas, eu apertaria o Shift, continuo apertando Shift e uma vez só para baixo, mas eu não quero só até aqui. Então tudo bem, tá tudo selecionado. Agora venho aqui na opção inserir, no meu tá em inglês, é pivot table, em português está tabela dinâmica. O que ele está mostrando aqui? A tabela que está selecionada. Eu poderia, como eu selecionei antes, ele já vem pronto. Eu poderia colocar aqui depois esses dados. Quer dizer o quê? A planilha 4, que é essa daqui, aí põe exclamação para dizer que esse é o nome da planilha, aí a seleção vem desde a célula B1, que no caso é essa aqui, até a célula E418, que é a última. Então ele está dizendo que está tudo isso selecionado. Então aqui eu não vou mexer porque já está da forma correta. Aqui eu vou ter que colocar onde que eu quero que insira essa tabela pivô. Eu posso pedir numa nova planilha, então ele vai criar aqui uma sheet 5, uma planilha assim, ou nessa que já está, que eu já estou mexendo nela. Como tem pouca coisa, eu vou fazer nela mesmo. Então, na planilha existente. Quando eu clico aqui, ele pede para eu falar em que lugar de tudo isso aqui que eu quero que faça uma nova. Então, eu vou e clico na célula que eu desejo. Posso escrever também, mas fica mais fácil clicar. Então, a nova planilha vai estar aqui, ó, no G1. Ele põe o cifrão para fixar, mas se eu fosse digitar, não necessariamente precisava do cifrão. Então, dou OK. A minha planilha pivô, por enquanto, não tem nada. Aqui estão os dados da planilha. O que eu quero nas linhas? Eu tenho aqui as regionais da saúde, como eu disse, eu quero agregá-las. Então, eu venho aqui no nome da coluna, essa coluna chama NRS, e arrasto até as linhas. Olha o que eu tenho. As linhas são cada uma das NRS que tem aqui nessa coluna. Agora eu vou adicionar na próxima coluna os casos. Então, o que eu quero aqui na coluna? Caso confirmado. Eu puxo e arrasto. Ó, caso confirmado, mas veio errado, né? No caso, ele veio aqui. Na verdade, eu não quero cada coluna um caso. Eu quero nesta coluna vários casos. Então, eu vou colocar nos valores. Ó, ele fez uma coluna dos valores. E como eu sei que é a soma, porque está escrito aqui soma, se eu quisesse a média, tem aqui esse izinho, ele já abre aqui qual função que é para ser. Se é soma, se é contagem, se é média, se é máximo, se é mínimo. Para alguns computadores, o Excel ele tem uma setinha aqui, que quando clica vai ter alguma coisa do tipo configurações, é a última opção. Aí, quando clica nela, abre essa janelinha aqui, tá? Então, eu venho, se eu quisesse a média, olha só, em vez da soma, tá vendo? Aqui a soma deu 137 mil e alguma coisa. Na média, olha o que eu vou ter, 1913. Então, seria a média de casos confirmados em todos os municípios do Centro-Leste. Cada linha é um município, tá? Agora eu quero a próxima coluna de óbitos. Então, eu venho aqui e arrasto para cá. Pronto. Então, soma de óbitos acumulado. A próxima eu quero a população. Soma da população. Então aqui eu agreguei os dados de forma da função soma. Cada município era uma linha, então agora eu tenho cada linha é uma regional da saúde.
E com isso eu posso fazer, por exemplo, os cálculos de prevalência e mortalidade. Vou mostrar aqui para vocês. Eu costumo copiar e colar essa planilha dinâmica justamente pelo fato de que se eu adicionar aqui mortalidade, letalidade com esses dados, ele fica meio pesado, meio devagar. Então eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Ele fica esse hashtag aqui porque tá espremido, mas é só aumentar aqui, a gente puxa e arrasta, ó. Entre as duas colunas, o mouse fica nesse formato, então é só puxar e arrastar, aí aumenta e diminui. Ele aumentou todos juntos porque todas as colunas estão selecionadas. Muito bem, agora eu vou inserir aqui, deixa eu aumentar essas duas, vou inserir aqui, deixa eu só mudar aqui, que é casos, óbitos, POP, população. Aqui eu vou colocar, por padrão eu vou colocar só mortal e INC, que é a incidência. Então aqui a mortalidade, o que é? É o número de óbitos devido à doença dividido pela população total. Então eu vou colocar igual, sempre que eu faço uma conta, uma função, soma, dividido, multiplicação, todas as funções do Excel eu tenho que pôr o igual antes para dizer que eu estou inserindo uma função. Então igual a célula de óbitos dividido pela população. Mas olhem só, como são doenças de humanos, no geral, esses índices de mortalidade, incidência, prevalência, ficam assim com muitas casas após a vírgula, porque as populações são muito grandes, o divisor é muito alto. Então, para esses índices, no geral, a gente multiplica por 1000. O que eu faço? Eu vou colocar essa conta aqui entre parênteses, por 1000 não, por 10.000. Então, vezes multiplicado por 10, 1, 2, 3. Pronto, olha a diferença. 9,9 óbitos para cada 10.000 humanos. Agora eu vou fazer a de incidência. Ela segue o mesmo princípio que multiplica por 10.000. Então, igual, já vou multiplicar aqui, 10.000 vezes, abre parênteses, casos, no caso da incidência é casos pela população, então casos dividido por essa célula aqui. Faltou fechar parênteses, aí ele me avisou. Só que esses dois valores, eu vou selecionei agora essas duas células. Eu quero que se repita para as de baixo. A mesma função, só que correspondente às linhas abaixo. Então eu venho aqui, nesse quadradinho verde, quando eu passo o mouse ele fica um mais preto. Aí arrasta para baixo. Pronto, vou clicar em qualquer célula abaixo. Ele repetiu a função, só que para a célula de baixo. Então ele virou óbitos desse norte aqui, dessa região norte, dividido pela população da região norte. Então agora eu já tenho toda a função pronta. Só o que eu vou fazer agora é fazer tudo virar número, porque essa coluna ela tá como geral, essa também tá como geral. Então eu vou selecionar tudo, aqui fazer virar número e aqui eu ponho e tiro zeros após a vírgula. No caso eu vou tirar, vou tirar. Então era isso que eu queria. Casos, óbitos, população, mortalidade e incidência por cada regional e não por municípios. Ok? Obrigada.